Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Café de Influência. Aqui nós discutimos estratégias para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Eu sou a Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e atuo nessa área há mais de 10 anos a nível internacional, treinando profissionais de ponta que atuam em grandes organizações que são referência na nossa área, ajudando esses profissionais a implementar a mudança de comportamento nos projetos deles. No episódio de hoje, no Café de Influência de hoje, a gente vai abordar a seguinte questão: por onde começar para influenciar comportamentos? Se você está preparado, vamos embora que a gente vai cair de cabeça nesse tema. Então vamos lá. Primeiro um pouco de contexto. Por que a gente está abordando a questão de por onde começar? Pelo seguinte motivo: normalmente quando eu faço eventos, eu compartilho com os participantes uma pesquisa para entender de onde que estão vindo os participantes, do que eles precisam, quais são as principais barreiras que eles enfrentam no trabalho, quais são as principais oportunidades para utilizar a mudança de comportamento no trabalho deles. E nesse último evento não foi diferente. Então, na Jornada Comportamento Sustentável, eu perguntei aos participantes: qual é o seu maior desafio? E o maior desafio das pessoas inscritas, dos profissionais de sustentabilidade que participaram da jornada com a gente, foi justamente saber por onde começar, saber como deter conhecimentos eficazes de confiança para influenciar comportamentos. Então essa frase, por onde começar, dessa forma, apareceu demais. Então me parece uma questão de extrema utilidade, de extrema necessidade de vocês. Então esse é um pouco de contexto. E eu acho que o que torna esse contexto um pouco mais interessante, que dá um toque de curiosidade ainda maior, foi o seguinte: é que além de eu perguntar qual é o maior desafio, eu perguntei também às pessoas se elas já tinham estudado sobre esse assunto, mudança de comportamento, anteriormente. E a maior parte das pessoas dizem que não. A maior parte das pessoas dizem que estão começando do zero naquele assunto. E também perguntei se elas já tinham tentado influenciar comportamentos antes. E a maior parte das pessoas dizem que sim, embora com pouco êxito. Então é interessante ver essa discrepância, né? Não saber por onde começar, nunca ter estudado sobre o assunto, mas ainda assim já ter se deparado com situações em que precisa influenciar comportamentos, às vezes por demandas do trabalho, né? E verificar na prática que não está gerando resultado, né? Então vamos tentar entender por onde que a gente pode começar para a gente influenciar comportamentos, a gente ser bem sucedido no engajamento do nosso público com o nosso projeto de sustentabilidade, a gente conseguir criar a transformação sustentável que a gente busca, seja na área da reciclagem, seja de uma alimentação mais saudável, seja na mobilidade, seja no momento de lazer das pessoas, onde quer que você queira atuar. Quando a gente está falando então de influenciar comportamentos, começando pelos conceitos básicos, a gente precisa entender o que é um comportamento. Então vamos lá, um comportamento é o que as pessoas fazem, é uma ação em geral, né? É uma ação, é aquilo que as pessoas fazem, que é um reflexo do corpo comandado pela mente. Em geral é algo que, mesmo que direto ou indiretamente, pode ser verificado no mundo, pode ser mensurado, né? Então acho que de uma forma muito simples a gente pode entender um comportamento como uma ação, como algo que as pessoas fazem. Ah, mas Mariana, como é que fica a questão da omissão? Se eu não fizer alguma coisa, eu não estou adotando um comportamento? Bom, uma omissão pode ser verificada também. Então a gente pode ter uma ação em mente como um determinado comportamento e aí verificar se ele se ocorreu ou não, se ele ocorreu no mundo, na vida das pessoas ou não, né? Estando preparado para medir, para verificar essa ocorrência. Mas em linhas gerais a gente pode dizer que comportamento é uma ação. O que comportamento não é? É muito importante a gente também manter em mente o que não é. E principalmente manter em mente o que não é, porque é aqui que a maior parte dos erros acontecem, digamos assim, na hora de planejar um projeto de intervenção, de mudança de comportamento, de engajamento do público com a sustentabilidade. Por quê? Porque muito comumente comportamento é confundido com outras coisas que não são comportamentos. E o projeto acaba se desenvolvendo em cima de fomentar outras questões que não são comportamentos. Eu posso acabar, então, tendo às vezes um resultado muito positivo, mas não na geração do comportamento desejado. O que não é comportamento? Primeiro, conhecimento não é comportamento. Conhecimento, informação não é comportamento. Pode contribuir para que um comportamento aconteça? Pode contribuir. Não é necessariamente o mesmo que um comportamento. Aliás, não é o mesmo que o comportamento e não é necessariamente algo que vai fazer aquele comportamento acontecer, né? Então isso é extremamente importante a gente ter clareza. Conhecimento é diferente de comportamento. Pode contribuir, mas é diferente. Segunda questão, intenção não é comportamento. Então é muito comum ver projetos onde as pessoas querem fomentar, né, uma intenção de agir, que as pessoas comunguem daquele valor, por exemplo,
de novo, né, de se alimentar de uma forma diferente, de apoiar a causa sustentável, mas intenção é diferente de comportamento. As intenções são maravilhosas, mas enquanto a ação não acontecer no mundo, o comportamento de foco ainda não aconteceu. Então, manter essa diferença, para a gente não fomentar intenção, mas fomentar comportamento. Outra coisa que é diferente de comportamento, que não é comportamento, é atitude, mas que comumente é confundida com comportamento, porque a gente vê vários projetos de mudança de comportamento sustentável focar em valores, focar em atitudes, que não é a mesma coisa. Por quê? Porque muitas vezes a gente atua de uma forma não congruente com os nossos valores, com os nossos comportamentos. A gente quer focar em comportamento. Então, entender quais são todas essas coisas que não são comportamentos é extremamente importante para a gente manter o foco naquilo que a gente quer mudar. Se a gente quer engajar as pessoas com uma ação, é nessa ação que a gente deve focar. E não em outras coisas que estão orbitando o comportamento, como conhecimento, informação, atitude, intenções, mas que são diferentes de comportamento. Podem contribuir? Até podem, mas não são a mesma coisa. Então não devemos partir do princípio de que são sinônimos, não são diferentes. Vamos botar energia em entender um comportamento e apoiar que esse comportamento aconteça na prática, né? E é um erro, então, talvez o erro mais clássico de todos seja o comportamento ser confundido com o conhecimento, né? E o comportamento, então, a ênfase, o foco ser colocado na questão do conhecimento como cerne de uma intervenção. Por exemplo, quando se quer motivar as pessoas a se alimentar de uma forma mais saudável, tem uma iniciativa na Europa que é clássica, que motiva as pessoas a comer 5 frutas ou verduras por dia, né? E aí se utilizar dessa iniciativa para motivar as pessoas a fazer essa mudança na própria alimentação. Quando perguntadas, as pessoas tinham um nível de consciência muito alto com relação à existência dessa iniciativa, a essa campanha, saber que elas devem se alimentar com mais verduras e frutas, pelo menos 5 por dia. Mas na prática, apenas 30% das pessoas faziam isso. Então mostra uma falta de um descompasso, uma falta de congruência entre o que o conhecimento, a informação, né, a conscientização me diz e aquilo que eu consigo traduzir na prática. Por que isso acontece? Há diversos motivos, mas é importante a gente, nesse princípio, entender que comportamento é diferente de várias outras coisas, por exemplo, informação e conhecimento. E aí, então, pensando, né, quais são as formas de mudar, já que a gente está falando de por onde começar para mudar comportamentos. A gente entende primeiro o que é comportamento, também uma ação no mundo, né, verificável, e o que é esse mudar? Mudar seria, então, uma estratégia que você, enquanto profissional de sustentabilidade, vai levar adiante, mas que, em linhas gerais, grosso modo olhando, podem ter 3 objetivos, podem levar a 3 situações principais. A primeira é você querer trazer para a vida das pessoas um novo comportamento. Essa é uma primeira possibilidade num projeto de mudança de comportamento. Uma segunda possibilidade seria você querer parar um determinado comportamento, que um determinado comportamento não aconteça mais. E uma terceira opção seria você querer mudar a forma como um comportamento acontece hoje em dia na prática. Então, são, em linhas gerais, 3 objetivos ou 3 formas gerais de mudar um comportamento na prática. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, com relação ao primeiro, você trazer um novo comportamento para a vida da pessoa, né? Se você pensar, existem diferentes contextos. Vamos pegar o exemplo da alimentação como um exemplo, né? Então, a pessoa que hoje não cozinha dentro de casa, come em restaurante, come fora, mas quer adotar uma alimentação mais saudável. Então, cozinhar, por exemplo, pode ser um comportamento novo para ela. Quando a gente olha a questão de parar um comportamento, o comportamento, o hábito de fumar, pode ser um comportamento que a gente olha clássico, em que o objetivo é que aquele comportamento seja cessado, seja parado. E por fim, uma terceira opção, que é você mudar a forma como o comportamento acontece. Voltando àquele exemplo da questão da gastronomia, você pode pensar diminuir a utilização de sal na alimentação, mas você também pode pensar aumentar a quantidade de vegetais e de verduras que você cozinha, que você coloca, de legumes que você coloca na sua refeição quando você cozinha. Então você ainda está cozinhando, mas você está mudando a forma como isso acontece. Então, 3 possibilidades em linhas gerais. E aí, entendido o que é um comportamento e como que ele pode ser mudado, qual é o grande benefício disso? Primeiro, já sabendo o que é o comportamento e evitando, né, deixando de lado as coisas que não são, você já tem um passo à frente, você já sai na frente, evitando os erros clássicos, né, que só colocam mais obstáculos no seu caminho. Você se confundir com coisas que não são comportamento, você colocar energia onde você não vai ter, então, resultado na transformação da ação das pessoas, no engajamento na prática, né? Então, já tendo essa dimensão, você já tem muita vantagem com relação a projetos. A maior parte dos projetos em que focam em outras coisas que não necessariamente comportamento, por exemplo, o valor que as pessoas dão para a sustentabilidade, por exemplo, intenções,
não a mudança de comportamento em si. Você já começa com o pé direito, né? E a grande sacada é, se é comportamento que você quer focar, que você quer mudar, é em comportamento que você deve focar. Então, para você focar num comportamento, antes de mais nada, você deve priorizar um comportamento de foco, né? Você tem que definir o seu norte, né? E aquele norte, então, vai virar o centro das suas atenções, em torno daquele comportamento que você vai se aprofundar para entender ele melhor, você vai entender quem são as pessoas que executam ele, entender o seu público, por que que eles executam aquele comportamento, quais são as barreiras que eles enfrentam e como é que eu posso, enquanto atuante nessa área, e cada um tem uma perspectiva diferente, dependendo se você trabalha junto com uma empresa, se você trabalha junto com uma organização pública, se você trabalha numa ONG, se você presta consultoria, se você tem a sua própria iniciativa, né? Você vai ver então o seu papel para ajudar as pessoas a superarem essas barreiras para se engajar com aquele comportamento que você quer levar adiante. Mas antes de mais nada, é muito importante que você tenha esse foco, que você saiba em que comportamento você está focando, aonde que você está, em que terreno você está adentrando, né? Então, para começar, entendendo que você está focando em um comportamento e você quer mudar esse comportamento, é definir o comportamento de foco. E a gente, então, segue 4 passos principais para isso. Isso é importante, você seguir para você entender como que você vai priorizar esse comportamento. Primeiro, você vai definir, então, a sua área de atuação. Né? Você vai definir o seu setor, desculpa. Primeiro você vai definir o seu setor. Poderia chamar de área de atuação, vamos chamar de setor. Que é a área macro, né? Você está falando dentro de alimentação, você está falando dentro de habitação, você está falando dentro de mobilidade. Áreas, em geral, pensadas do ponto de vista do indivíduo, tá? Então, não necessariamente é a mesma denominação ou a mesma coisa se você pensasse a nível da economia. Áreas da vida do indivíduo. Uma pessoa come, uma pessoa se locomove, uma pessoa se diverte, uma pessoa se veste, uma pessoa, né, tem a casa dela. Então, qual é, dentro desses diferentes fatores da vida de uma pessoa, qual é o setor, a área que você está focando? Definir isso é um primeiro passo. Depois, dentro dessa área, você vai listar áreas comportamentais. Então, dentro dessa área, se você está lidando, por exemplo, com a questão da alimentação, quais são diferentes áreas comportamentais da alimentação que a gente pode quebrar essa alimentação um pouquinho? Você pode pensar em alimentação dentro de casa, você pode pensar em alimentação do trabalho, você pode pensar em alimentação quando a pessoa está de férias, você pode pensar em alimentação em momentos de lazer, você pode pensar em alimentação em restaurantes. Qual é o momento, qual o tipo de alimentação que você está, né, no momento da alimentação, o tipo de comportamento que você está querendo focar? E aí, definir um mais específico. E dentro desse mais específico, você vai listar comportamentos. Idealmente, esses comportamentos devem ser indivisíveis e finais. O que isso significa, Mariana? Soa muito técnico. Soa técnico, mas é fácil de entender. No fim das contas, você quer uma lista de comportamentos que sejam os comportamentos indispensáveis para que aquele seu objetivo, para que aquele resultado positivo do seu projeto se concretize na prática, tá? Então, um tipo de comportamento indispensável, por exemplo, para uma pessoa consumir mais vegetais é que ela compre vegetais. Então isso é inevitável, isso tem que acontecer, ela tem que, ou né, de alguma forma, ou seja numa refeição, ou seja fresco para cozinhar, ela tem que comprar. Então esse é um comportamento, né, e ser até mais específico do que isso, comprar num supermercado tal, né, ou comprar numa feira local, orgânica tal. Então quanto mais específico você puder, para você conseguir chegar perto da sua intervenção, melhor. Um outro exemplo muito comum de que não é um comportamento final, que é utilizado para ilustrar essa questão, dentro da área de energia e utilização de energias mais renováveis, coloca-se muita ênfase, por exemplo, das pessoas comprarem lâmpadas mais eficientes, né? Lâmpadas às vezes de LED, lâmpadas que utilizam menos energia. Mas se essa lâmpada não for instalada, não for utilizada, ela não gera resultado, ela não gera efeito. Então, o comportamento final, nesse caso, seria a instalação, a utilização dessa lâmpada, né? Instalar essa lâmpada e ter ela, então, funcionando para você. E não necessariamente um momento de compra, ela ainda não define que ela vai ser utilizada, tá? Então, definir o setor, a área macro, dentro desse setor, sub-áreas comportamentais, escolher uma sub-área comportamental, por exemplo, me alimentar dentro de casa, né? Fazer a alimentação dentro de casa, quais são os comportamentos ali possíveis, né? Por exemplo, cozinhar, planejar as suas compras, cozinhar almoço, café da manhã, jantar, qual é o momento de cozinhar? Então, você conseguir listar esses comportamentos, né, possíveis, que sejam definitivos para que o impacto positivo aconteça. E, por fim, você conseguir, então, priorizar um desses comportamentos, selecionar um desses comportamentos. Você tem uma lista de 10, 15, 20 comportamentos, eu não sei. Como é que você vai fazer para escolher um? O ideal é que você tenha um foco, né? Que você coloque a sua energia em viabilizar um comportamento, porque comportamentos são diferentes. E as barreiras que as pessoas enfrentam para
para executar comportamentos são diferentes. Então, se você tiver uma gama de comportamentos que você quer atacar num projeto só, as chances são de que você não vai atacar projeto nenhum, porque você vai ser muito genérico. Então, nessa lista de comportamentos, escolher um, idealmente, né? E como é que você vai fazer essa escolha? Existem 4 critérios principais. O primeiro é o nível de impacto. É o nível de impacto desse projeto, desse comportamento na sustentabilidade. É um projeto, é um comportamento, por exemplo, que contribui muito para as emissões de carbono, ou pouco, ou que demanda muitos recursos naturais para que ele aconteça. É um comportamento que deixa as pessoas mais felizes. Qual é o nível de impacto na sustentabilidade? Ambiental, social e econômica. Então, considerando o nível de impacto, você colocar na balança, idealmente você deve priorizar o comportamento que gera um impacto mais positivo na sustentabilidade, que gera mais retorno, que diminui mais a pegada ambiental, de carbono, de utilização de recursos, o que quer que seja das pessoas. Esse é um primeiro norte, é o nível de impacto na sustentabilidade e idealmente escolher aquele comportamento, se você puder, que tenha mais impacto, que gere mais resultado, né? Que vai diminuir ao máximo a contribuição daquela pessoa para as emissões de carbono, para os impactos negativos na sustentabilidade no planeta. Um segundo fator é o nível de probabilidade de engajamento das pessoas. Você vai se questionar, esse é um comportamento que eu tenho muita chance de conseguir engajar as pessoas ou pouca chance? As pessoas estão muito relutantes, estão muito contra, ou eu vejo ali uma abertura, eu vejo ali uma possibilidade, eu já vejo um movimento de melhora, ainda não é a norma, mas eu vejo que existe um movimento crescente da sociedade em adotar esse comportamento. Se esse for o caso, é um comportamento candidato a você escolher, né? Entre vários, escolher aquele onde você vê que há a maior possibilidade e probabilidade de engajamento das pessoas. Porque você pode provavelmente se utilizar de uma norma social, você pode se utilizar desse fator de estar crescendo a tomada daquele comportamento, a execução daquele comportamento, para você convencer outros a adotar a mesma postura, a adotar a mesma prática, a mesma ação, o mesmo comportamento. Um terceiro fator que você vai se questionar é o nível de penetrabilidade desse comportamento na sociedade. Se já for muito disseminado, provavelmente ele é menos interessante. Então, pensar no nível, do ponto de vista do seu projeto, das pessoas que você quer engajar e do comportamento, as pessoas já fazem muito ou fazem pouco? Se elas já fazem muito, menos interessante. Se é algo mais incipiente, opa, mais interessante. Porque você tem mais chances de levar adiante algo novo, algo diferente, algo que as pessoas ainda não fazem, né? E por fim, você também vai se questionar no seu papel, quão perto você está dos comportamentos que você listou. Você listou ali dentro da área da alimentação, dentro de casa, vários comportamentos. Qual que você consegue influenciar melhor? Se for um comportamento, às vezes, muito privado, dentro de casa, que é o momento que a pessoa começa a cozinhar, será que você consegue influenciar aquele comportamento? Ou você talvez consiga influenciar mais algo que aconteça no momento de compra dos produtos para cozinhar? Ou qual é a sua proximidade daquele comportamento? Essa é uma questão crucial. Para você, então, preferencialmente, né, dar prioridade àquele comportamento, escolher um comportamento de foco para a sua intervenção que você consiga estar do qual você consiga estar mais perto, o qual você consiga influenciar melhor. Então, esses são 4 critérios principais. Então, a gente está aqui focando por onde começar. Por onde começar é fundamental que você escolha um comportamento de foco, um comportamento que seja específico o suficiente para você conseguir entender quais são as barreiras e as oportunidades das pessoas para se engajar com você, para que você possa justamente focar em afastar essas barreiras ou fomentar essas oportunidades. E a gente viu aqui um passo a passo, então, de 4 passos principais, que é você definir o setor, né? A área mais macro, por exemplo, a alimentação. Você, então, definir subsetores comportamentais dentro dessa área, escolher um. A gente começou a evoluir pensando na questão da alimentação dentro de casa. E aí a gente evoluiu, então, para listar comportamentos que sejam indispensáveis para que esse resultado positivo que você quer atingir com a sua intervenção aconteça. E aí você pode pensar numa lista grande, né, de cozinhar num momento específico, né, sua alimentação no café da manhã, no almoço, no jantar, você fazer as compras certas, você saber as técnicas certas de cozinhar, quais são os fatores, quais são os comportamentos indispensáveis, e você então priorizar um para ser o seu foco, né, considerando o nível de impacto daquele comportamento, considerando a probabilidade das pessoas quererem se engajar, quererem adotar aquele comportamento, o nível de penetrabilidade na sociedade, idealmente que seja mais para baixo do que para alto, para você ter então uma contribuição positiva com aquilo que você vai levar adiante. E por fim, que você seja o mais próximo possível, que seja algo que você possa influenciar, que você possa ter uma interferência, ter uma contribuição, né? Algo que seja relativamente próximo à sua realidade. Seguindo esse passo a passo, você vai conseguir chegar na definição de um comportamento, ou vai chegar o mais próximo possível de um comportamento específico, concreto. Você não quer ser genérico, né? Iniciativas genéricas não engajam, você quer ser assim, específico com a definição do seu comportamento para você então desenhar a sua intervenção em torno desse comportamento.
Se você tem muita dificuldade de definir até o setor, se o setor é uma área difícil para você, então comece com 2, 3 setores e depois segue o passo a passo e tente definir mais abaixo na hora de você listar os seus comportamentos e escolher então aquele que tem maior impacto. E se eu puder sugerir um próximo passo para você bem prático, para você levar daqui hoje, já aplicar amanhã ou segunda-feira no seu projeto de mudança de comportamento, no seu projeto de engajamento do público, a sustentabilidade, o que eu te sugiro é você pensar pelo menos os passos 1 e 2, que é você refletir. Então, eu não quero fomentar uma atitude, eu não quero fomentar uma intenção, eu quero fomentar um comportamento. E em que área que esse comportamento senta? Assim? Será que é uma área que é um comportamento ligado à mobilidade das pessoas? Será que é um comportamento ligado à área de lazer? Será que eu estou ligando a algo ligado a resíduos? De repente a reciclagem, né? De repente a redução da utilização de embalagens? O que é? Né? E aí tentar pensar, pelo menos então, dentro dessa área maior, uma área mais específica. Então você começar a se aproximar da definição de um comportamento mais concreto, mais claro, porque esse comportamento vai ser o seu norte. Em torno dele você vai entender melhor o contexto, quem são as pessoas que fazem, por que elas fazem, por que elas não fazem, e para quem não faz essa atitude que você quer tanto motivar, quais são as barreiras que eu posso tirar da frente das pessoas? Para você, então, dar vida a um projeto que tem muito mais potencial de gerar resultados, porque você está sendo congruente você está sendo atento, você está se interessando, você está tentando resolver um problema das pessoas, tirar uma barreira da frente delas e de uma forma genuína ajudá-las a adotar esse comportamento novo, esse comportamento promissor que você quer levar à frente. Essa era a minha contribuição de hoje. Leve esse passo a passo para o seu trabalho, aplica, me conta, que eu quero saber qual resultado você está gerando. Um grande beijo, amanhã à noite a gente se encontra de novo, amanhã à tarde, desculpa. E aí vai ser o caso de influência, que a gente vai olhar um caso específico de uma intervenção de mudança de comportamento de êxito, para você aprender como isso vem acontecendo cada vez mais também no caso prático concreto. Um beijão, obrigada!